teu celeiro. Deus abençoa a pessoa e por extensão tudo que tem. Se eu abençoar o que o Senhor tem e o Senhor estiver fora da presença de Deus. Então é isso que eu quero chegar. E a minha salvação como é que fica? E a situação de unção do Novo Testamento, ela é específica. É dentre vós, assim, pessoas membros da igreja. Não é assim qualquer pessoa vai no filho dela. Existe uma doutrina bíblica sobre a unção e a posição. Eu gosto de sempre tratando de doutrina por isso. Agora você foi mais 10 minutos. Deixa eu entrar na introdução, só fica um fracasso. Desde Joel até Ageu passaram-se mais de 300 anos. A hegemonia política e militar nesta fase da história mundial estava com os persas, pois os assírios e babilônios não existiam mais como impérios. Quanto ao pecado de Judá, esse não era a idolatria, pois o cativeiro erradicara de vez essa prática. O problema agora, igualmente grave, era a indiferença, a mornidão, o comodismo espiritual dos judeus em relação à obra de Deus. Como se cura isso? Que remédio se toma? Que vacina se usa para erradicar, para eliminar a mornidão? Os irmãos têm alguma receita? Alguém lembra de algum recurso bíblico, de algum dispositivo bíblico, de alguma ferramenta bíblica que se erradica a mornidão? É uma escola, não é? Eu acho que tem que se despertar, né? Tem que procurar de Deus, né? E como é que a gente desperta? Através da oração. Oração, buscar a palavra, traz o anjo. Se não vem para buscar a palavra, não tem como fortalecer. Sabe, irmão, nós precisamos conhecer melhor os dispositivos. Sabe por quê? A oração é necessária. Bom, você sabia que a oração, se você tira um monte, você não vai despertar, você vai lá buscar. É preciso que haja uma outra coisa. Abra o Ageu mesmo comigo. 2:5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito, com letra maiúscula, trata do Espírito Santo, habitava no meio de vós, vírgula, não tem mais. O que eu acabei de ler? O que eu acabei de ler? A palavra, mais o Espírito que envia a palavra, expulsa o temor, o medo, a fobia, a mornidão, desperta e acorda o espírito humano da letargia espiritual. Quer ver se isso não é verdade? Veja o verso 14 da lição. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Sabe, irmãos, quando a palavra entra, você pode ter orado muito tempo, se quando a palavra não entrar, e não é palavra de homem. A gente pode ser bom em teologia, bom em Bíblia, tem que ser palavra de Deus, enviada pelo Espírito de Deus. Pela pessoa mais simples, mas falando em nome do Senhor, a palavra do Senhor. Quando a palavra entrar, o Espírito entra junto com a palavra e vai até a divisão da alma e do Espírito. Separa o que é alma, o que é o meu emocional, o que sou o eu, o homem, para minha mulher, para os meus filhos, para os meus negócios, o homem com visão de mundo. E o que sou eu, relacionado ao vertical por Deus. Desperta o Espírito. O Espírito que está acomodado na letargia, ele é posicionado no sentido vertical. E o Espírito testifica como este Espírito. E há uma agitação. Aí há um fervor. É interessante. Há um fervor, um aquecimento. E a gente pensa que fervor é dar piruleta, é fazer aviãozinho, é fazer aquelas gingadas que o pessoal está acostumado a fazer em nome do pentecostalismo. Não é nada disso, irmãos. É uma revolução interior. Aí eu vou para a oração. Percebeu? Antes eu ia para a oração querendo receber, agora eu vou agradecer. Agora eu vou nos cultos de doutrina, tenho o maior prazer da palavra de Deus. Agora eu vim na escola dominical, gente. Que noite legal para dormir. Como gostoso, tá? 7 horas nem toca o meu celular. Eu dei um roladinho, 7h13.
Tem rodadinha 722, parece o quê? Sabe aquela coisa assim, que está querendo envolver a gente quer jogar um lençol do outro, dar uma aquecidinha? Aquilo leva a gente mesmo de terra de agora. Mas não tinha como eu me envolver naquele soninho gostoso, porque um compromisso, sabe? Uma mudança interessante que a letargia, ela é curada a partir. Vamos agora para o contexto do livro. Eu agora preciso correr aqui. Não tem muito do meu tempo precioso. E aí é nessas condições que tudo que Deus falou antes, se você prestar atenção, por exemplo, o verso 5, o verso 7, 2,15, 2,18, eu ouvi o irmão ler aqui, sobrou sempre para ele: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A gente só consegue fazer uma mudança e aplicar o coração ao caminho quando ocorre, quando acontece alguma mudança. Diferente nesse sentido. O livro de Ageu. Ponto 1. Contexto histórico. O livro de Êxodo encontra-se o relato das primeiras décadas no período pós-exílio. Por isso, é fundamental ler os 6 primeiros capítulos do livro, os 6 primeiros capítulos do livro de Êxodo. Vocês consideram isso que eu fiz isso? Para compreendermos o profeta Ageu. O rei Ciro da Pérsia baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, a primeira leva de hebreus partiram de Babilônia de volta a Judá. Letra A, Cambises. Ciro reinou, o nome persa, está vendo? Dado como título, percebe? É Cambises, o nome que a história dá. O nome que a Bíblia trata, porque essas pessoas não são conhecidas na história com os nomes da Bíblia, são conhecidos como os nomes da história. E só para os irmãos se situarem, esse Dario aqui não é o Dario de Daniel, no capítulo 9, no capítulo 7, no capítulo 9, a Bíblia fala do Dario, não é aquele, porque aquele é do começo, tá certo? Esse aqui já é bem do final, aquele é do finalzinho ali dos 538, esse aqui é 20 anos depois, 18 anos mais ou menos depois. Portanto, não trata do mesmo Dario de Daniel. Abra só para vocês terem uma ideia, amarra um pouco a gente fazer isso, mas esclarece os irmãos. Daniel capítulo 9, está vencendo 70 anos, Daniel começa a ler o livro de Jeremias, livros, outros que Jeremias escreveu, e olha o que ele escreve. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano ele continua Eufado. Não é esse Dario aqui, o Dario de Ageu, tá? Porque esse Dario aqui era da Média, não da Pérsia. A Pérsia suplantou a Média, suplantou a Lídia, suplantou a Babilônia. Eram 3 reinos. Vê que Daniel teve uma visão no capítulo 7 que levanta um urso tendo 3 costelas. E é dado ao urso uma ordem: devora a vida carne. E o urso simbolizava o reino da Pérsia, que são hoje o país do Irã, esse povo que truculento aí, que estão querendo deslar o Ahmadinejad, que ele quer riscar Israel da face da terra. Já tentaram fazer isso. Foi de lá que saiu a ordem, foi o rei daquele povo que deu a ordem para Israel voltar, naquela época, depois do cativeiro. Então veja bem, as 3 costelas eram a Média, a Lídia e a Babilônia. Por isso, Babilônia cai em primeiro, a Lídia cai em segundo, a Média cai em terceiro e a Pérsia reina absoluta até Alexandre o Grande. E lá no livro de Daniel é aquele bode peludo, o rei da Grécia, com um chifre, tá? No meio da testa, e o chifre, o bode era todo do reino da Grécia e o chifre era do rei, que ia derrubar todos. Agora não deu tempo de entrar no aspecto profético, quero só pegar o aspecto histórico, só estou colocando isso para os irmãos poderem entender. Cambises reinou até 530.
ano em que faleceu. Também se identificado na Bíblia como Artaxerxes, em Êxodo 4, 7 a 23, reinou em seu lugar até 522, portanto mais 8 anos. Este, por dar ouvidos a uma denúncia dos desvios religiosos, aqui eram os samaritanos, liderados por Sambalat, por Tobias, por uma profetisa de nome de Adias. Eles provocaram com violência o impedimento da reconstrução. Esse chamado por Artaxerxes na Bíblia, que também era Cambises, tá? Era o título da história. Portanto, embargaram a construção da casa de Deus. Letra B. Dario Estapes, após a morte de Cambises, Dario Estapes assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C. Veja que esse sujeito, ele assume mais ou menos 522. Portanto, 2 anos antes. Deixa eu tentar identificar o texto que eu citei aos irmãos. 2 anos antes de Deus levantar Ageu, entra um rei e Deus prepara o coração dele para que ele busque em Babilônia e ache o decreto de Ciro. Por isso que o irmão leu ali, no ano 6º desse rei, porque tinha 2 anos antes e mais 4 anos eles concluíram a obra. Percebeu que foi bem uma leitura assim? Quando eu pedi para ler Êxodo 6, 14 a 16, lembra que estudamos 1 e 2, e eles estão trabalhando 6, 14 e 16, lembra que eles estão sendo que estudamos 6 capítulos? É obrigação minha mesmo, né? Foi para destacar isso. A gente só está pegando o contexto histórico. Então ele vinha até 586. Ia ter um reino extenso. São 16. Já teria uns 20 e poucos anos de reinado. Deixa eu continuar. E autorizou a continuação da obra do templo. Ele é citado nas escrituras simplesmente como Dario. Tanto em Êxodo 6, 1, versos 12 e 13, como em Ageu, que faz parte da leitura do ano segundo. Percebeu? Está claro. No ano segundo, ele tinha 2 anos de reinado. Eles trabalham mais 4 anos. No ano 6º desse rei, eles inauguram o templo. Deu para entender essa parte? Vamos correr, que as horas transmulam-nos. A vida pessoal. Pegamos um ponto histórico, vamos pegar agora um ponto pessoal. Não há, além do profeta, outro Ageu no Antigo Testamento. O seu nome aparece 9 vezes na profecia e 2 no livro de Êxodo 5:1 e 6:14. Ageu foi o primeiro profeta a atuar no pós-exílio. Seu chamamento ocorreu cerca de 2 meses antes de Zacarias receber o seu primeiro oráculo, no ano segundo do rei Dario, em 520. Portanto, se compararmos Ageu 1:1 com Zacarias 1:1, nós vamos observar que pode até fazer isso. Não sei se os irmãos fizeram isso, mas você vê 1:1, nós temos aqui na lição. E você pega Zacarias, que é o próximo, e ele vai ter mais ou menos no 8º mês. Veja que Ageu no segundo ano do rei Dario,